O Black Hawk já estava a 8,000 pés quando cortaram seu arnês. Sem aviso, sem explicação, apenas a faca do chefe de tripulação, passando pelas tiras que mantinham a sargento-chefe Nora King presa ao piso do helicóptero. Ela teve exatamente 3 segundos para entender o que acontecia antes de 2 mãos a empurrarem porta afora para essa noite afegã. Sem paraquedas, sem corda, sem chance. Pelo menos era o que os 5 operadores da Força Delta na cabine pensaram, prestes a descobrir por que o 75th Ranger Regiment manteve o dossiê de Nora classificado por 7 anos. Antes de contar como ela sobreviveu ao que ninguém sobrevive, deixe um comentário dizendo de onde assiste e aperte inscrever-se, porque o que veio a seguir reescreveu tudo o que achavam saber sobre os limites da sobrevivência humana. Amanhã começara com calma enganosa na base avançada. Chapman, as montanhas do Hindu Kush, surgiam como dentes quebrados sob um céu tão claro que doía. Nora sentou-se à parte na sala de briefing, limpando o rifle já impecável com precisão mecânica. 5 anos nos Rangers lhe ensinaram que o silêncio antes de uma missão é quando a morte gosta de se apresentar. Aos 28 não parecia o estereótipo hollywoodiano de soldado de elite. Altura média, magra, cabelo escuro mais curto que o regulamento. Olhos castanhos inquietos, um rosto que desaparecia na multidão útil, onde ser lembrado podia matar. King. A voz do Major Harrison cortou seus pensamentos. Você fica de fora desta. Ela ergueu os olhos, mãos ainda no ferrolho. Senhor, ordens de cima. Levaremos os rapazes da Delta. Precisam de horas de voo, e o comando quer que conheçam nossa AO. Ele gesticulou para os 5 operadores largados nas cadeiras plásticas. Você vai só para a familiarização do terreno, sem operações em terra. A equipe Delta parecia talhada do mesmo bloco de granito, arestas duras e violência contida. O líder, Master Sergeant Cole Hammer Hoare, tinha um rosto marcado de quem coleciona brigas de faca, como outros colecionam selos. Entendido, senhor, disse Nora, sentindo algo frio assentar no estômago. Em 5 anos, nunca fora colocada no banco sem motivo. O especialista Danny King, seu spotter, prendeu seu olhar. Algo está errado, dizia a expressão. Antes de falarem, o briefing começou. Operação Copper Valley, anunciou Harrison, projetando a imagem de satélite ISR, detectara um HVT no Coronel Ahmad Rashid, fabricante de bombas facilitador e responsável por 3 baixas no mês anterior. A energia na sala se aguçou. Nora conhecia 2 dos mortos bons homens destruídos por IEDs, com a de assinatura de Rashid, placas de pressão sob lixos secundários, onde primeiros socorros pisariam. Delta na ponta padrão, Snatch and Grab, King. Você fica no Bird em Overwatch. Perguntas. Hoare reclinou. Por que precisamos de Ranger Overwatch se não esperamos contato? Seguro, respondeu Harrison. King conhece essas montanhas. Se der ruim, ela guia vocês. O briefing afundou em vetores de aproximação, contingências e extrações. Nora memorizou tudo, embora não fosse precisar, enquanto o frio no estômago ganhava dentes. No paiol, carregando carregadores, Kim resmungou. Isso fede. Você liderou 17 operações no Coronel, e agora é táxi. Ela meteu o dobro de munição no colete, apesar do papel de observadora. Cuida das costas, Danny. Hoje tudo está estranho. O Black Hawk decolou às 23 watts, rotores domando o ar fino. A equipe Delta em silêncio ensaiado NVGs, tornando os insetos pré-históricos no verde. Nora ficou perto do artilheiro de porta para observar o terreno na verdade pelos melhores campos de fogo. 20 minutos de voo. O intercom fase alfa 3 minutos. Hoare se levantou, movimento casual de alongar, e a mão de Nora deslizou para a pistola. No brilho esverdeado da visão noturna, Nora viu Hoare sinalizar para sua equipe pequenos gestos quase invisíveis, mas ela havia aprendido a ler a violência em todas as suas formas. A voz dele soou em seu headset casual, apesar do ruído dos rotores. Sabe qual é o seu problema, King? Ela virou-se levemente, mantendo os outros operadores, Delta em seu campo periférico.
Ilumine-me. Você é boa demais. O comando notou. O Coringal pertence a você. Todo senhor da guerra contrabandista e combatente conhece a Ranger mulher que caminha por essas montanhas como se tivesse nascido nelas. Ele se aproximou e Nora percebeu os outros mudando de posição, formando uma caixa ao seu redor. Esse tipo de reputação é ruim para os negócios. Que negócios? O tipo que paga melhor que o salário do exército. A mão dele pousou na faca não ameaçadora, apenas descansando ali. Rashid não é apenas um fabricante de bombas. Ele é um facilitador ópio. Armas e informação. Ele move tudo e paga bem a quem remove obstáculos. As peças se encaixaram com clareza nauseante. Aquilo não era uma missão, era uma execução. Quanto ela perguntou, ganhando tempo enquanto avaliava opções. 5 operadores espaço confinado, 8.000 pés de altitude, a matemática não era boa. 50.000 para cada um, mais considerações futuras, disse Hor sorrindo. Nada pessoal, King. Você é só boa demais. As rotas de contrabando precisam ficar abertas, e você continua fechando-as. Então jogamos você do helicóptero e dizemos que foi um acidente. Falhas de equipamento acontecem o tempo todo nessas montanhas. Arnês rompe soldado, cai trágico acidente. Honras militares completas. Ele puxou a faca, a lâmina negra contra o mundo verde da visão noturna. A menos que queira dificultar. A mente de Nora processou uma dúzia de cenários entre batimentos cardíacos. Podia lutar, mas 5 contra 1 em espaço fechado terminaria mal. Podia pedir ajuda, mas os pilotos talvez estivessem envolvidos. A faca se moveu mais rápido que o pensamento, cortando as tiras de seu arnês com precisão cirúrgica. Antes que pudesse reagir, mãos agarraram seus braços, seu colete sendo erguido e empurrado num movimento coordenado. A porta do Black Hawk se abriu ao lado dela, 8.000 pés de vazio. Devia ter ficado em casa, Ranger, disse Hor, e a jogaram. A noite a engoliu inteira. Queda livre em velocidade terminal cerca de 190 km/h. A essa velocidade, o corpo humano se torna um projétil governado apenas pela física. A maioria gritaria, se debateria, rezaria. Nora King não fez nada disso. Ela foi trabalhar. Primeira prioridade, orientação. Abriu braços e pernas em arco estável, usando o corpo como aerofólio para controlar a descida. As montanhas subiam em sua direção com velocidade aterradora, mas o pânico era luxo que não podia se permitir. Tinha cerca de 40 segundos antes do impacto. Segunda prioridade, localização. O mundo esverdeado através das lunetas mostrava o Vale Corenal abaixo, como um mapa tridimensional. Ela conhecia aquelas montanhas intimamente, cada crista, vale e riacho. Um brilho de luar refletido chamou sua atenção, o rio Corenal cheio pelo degelo. Terceira prioridade, ângulo. Ajustou a posição do corpo, rastreando em direção ao rio. A água seria gelada, quase congelante, mas ainda melhor que pedra. O ângulo tinha que ser perfeito, muito íngreme, e o impacto seria como bater em concreto. Muito raso, e ela quicaria quebrando todos os ossos. 20 segundos. Apertou o rifle contra o peito, travou os tornozelos, posicionou as mãos para proteger a cabeça. Lá embaixo, o rio parecia um fio de prata àquela velocidade, talvez 10 segundos. Uma lembrança vívida surgiu: o curso de sobrevivência aquática na escola de Rangers. O instrutor, um veterano chamado Martinez, dizia: o corpo pode suportar impactos incríveis se você souber distribuir a força. Não é sobre ser duro, é sobre ser inteligente. A física não liga para seus sentimentos. 5 segundos. Girou o corpo, passando de horizontal para quase vertical, pés primeiro angulada a 45 graus. Dedos dos pés apontados, músculos tensos, mas não rígidos. A chave era penetrar a superfície e deixar a água desacelerar sua queda, não bater como em uma parede. 2 segundos. O tempo se dilatou. O rio encheu sua visão, não mais um fio, mas uma torrente rugindo com o degelo e as pedras. Ondulações correntes, rochas submersas tarde demais
para ajustar tarde demais para qualquer coisa além do compromisso total. 1 segundo. Ela inspirou profundamente. Impacto. O mundo explodiu em caos e dor. Mesmo no ângulo ideal, bater na água a 8.000 pés era como ser atingida por martelos invisíveis. O choque percorreu seus pés, suas pernas, sua coluna, tentando comprimir seu esqueleto sobre si mesmo. Sua visão ficou branca, depois negra, depois branca novamente. Mas ela havia calculado corretamente. Em vez de se despedaçar no impacto, penetrou a superfície como uma faca. A água foi drenando gradualmente sua velocidade, enquanto ela mergulhava na escuridão. O frio era indescritível, tão intenso que parecia queimar. Cada nervo gritava em protesto. Seus pulmões comprimidos pelo impacto imploravam por ar. Mas ela ainda se movia rápido demais, ainda afundando. O rio devia ter uns 6 metros de profundidade ali, e ela bateu no fundo com força suficiente para abrir uma cratera no lodo. Rochas rasparam contra seu colete, o capacete rachou ao bater em algo sólido, e o ombro esquerdo explodiu em dor, que sugeria, no mínimo, uma luxação. Mas ela estava viva. Nora impulsionou-se do fundo com as pernas que mal respondiam, chutando em direção ao que esperava ser a superfície. A corrente já havia levado o rio abaixo. A água tão fria roubava sua força a cada segundo. Seu equipamento encharcado e pesado tentava arrastá-la de volta para baixo. Sua cabeça rompeu a superfície e ela arfou sugando o ar que tinha gosto de vida. A corrente a lançou contra uma rocha, adicionando costelas quebradas à crescente lista de ferimentos. Mas o impacto também a empurrou para as águas rasas. Agarrou-se às pedras, unhas se partindo, até conseguir se arrastar parcialmente para um banco de cascalho. Por 30 segundos, ficou ali tossindo água do rio e sangue. Cada respiração era uma sinfonia de dor. O ombro esquerdo definitivamente deslocado, pelo menos 2 costelas quebradas e algo rasgado em seu joelho direito durante o impacto. Mas ela respirava. Ela pensava. Ela estava viva. Acima, os rotores do Black Hawk se afastavam. Provavelmente dariam uma volta para confirmar a morte, mas o rio já a havia carregado quase meio quilômetro rio abaixo do ponto de impacto. Na escuridão e sob a copa das árvores, nunca a encontrariam. Nora obrigou-se a ficar de joelhos e depois de pé. Levantar exigiu 3 tentativas e deixou sua visão cinzenta nas bordas. Mas a adrenalina era uma droga poderosa. Ela precisava se mover. A temperatura estava caindo, as roupas encharcadas, e a hipotermia a mataria tão certamente quanto a queda deveria tê-la matado. Cambaleou até a linha das árvores, cada passo uma agonia, e encontrou um grupo de rochas que formava um abrigo natural. Com o braço bom, tirou seu kit de emergência à prova d'água, porque aprendera há muito tempo que preparação significava assumir que tudo daria errado. Pederneira, manta térmica, suprimentos médicos básicos. Não podia arriscar fazer fogo. A fumaça a denunciaria, mas a manta ajudaria a reter o calor que restava. O injetor de morfina a tentava, prometendo alívio da sinfonia de dor que percorria seu corpo. Mas ela não podia se dar ao luxo da névoa mental, ainda não. Em vez disso, cerrou os dentes e recolocou o ombro. O som que fez ao voltar para o lugar foi úmido e horrível, e ela teve que morder a correia do rifle para não gritar. Depois, usou a própria correia para improvisar uma atadura nas costelas. Não as curaria, mas evitaria que perfurassem um pulmão se precisasse se mover rápido. Seu rádio estava destruído, encharcado e rachado pelo impacto. O beacon de GPS havia sobrevivido, mas ativá-lo transmitiria sua posição para todos, inclusive para a equipe Delta, que acabara de tentar assassiná-la. Estava sozinha, ferida e presumidamente morta em território hostil. A maioria teria desistido, esperado pela morte ou pelo resgate. Mas Nora King não era a maioria. Ela era uma Ranger. E Rangers não desistem. Também não esquecem. Enquanto se encolhia sob a manta térmica, sentindo o retorno lento das sensações às extremidades, Nora começou a planejar. Hoare e sua equipe pensavam que haviam eliminado um problema.
Estavam prestes a descobrir que tinham criado algo muito pior, uma Ranger, sem nada a perder e tudo a provar. A aurora chegou como bênção e maldição. O calor do sol era bem-vindo depois de uma noite de frio até os ossos, mas também significava que a caçada começaria. A equipe de Hor precisaria de confirmação da morte dela, e ao não encontrarem um corpo, viriam procurar. Nora havia se movido 2 vezes durante a noite, ignorando os protestos do corpo. A dor era apenas informação, e informação podia ser processada e arquivada. Aprendera isso em lugares onde mostrar fraqueza matava mais rápido que balas. Sua posição atual era uma caverna rasa, na verdade. Apenas uma saliência de rocha, mas oferecia ocultação e uma boa vista do vale abaixo. Pelos binóculos rachados, mas funcionais, observou o Black Hawk retornar circulando o rio como um abutre. Pairou próximo ao ponto de impacto, e ela quase podia imaginar a conversa dentro. Confusão, preocupação, a percepção crescente de que não encontraram um corpo. O helicóptero pousou numa parte plana da margem do rio. 5 figuras emergiram espalhando-se em um padrão de busca. Mesmo à distância, Nora reconheceu o andar característico de Hor, predatório confiante. Eles estavam armados para a guerra, não para o resgate, o que lhe dizia tudo sobre suas intenções. Seu rifle havia sobrevivido à queda protegido pelo estojo e pelo próprio corpo. Ela o desmontara e limpara durante a noite trabalhando no escuro apenas pelo tato. Agora, posicionou-se para o disparo, usando um tronco caído como apoio para o ombro ferido. A distância era extrema, quase 800 metros, e com seus ferimentos, talvez conseguisse apenas um bom tiro antes que o recuo se tornasse insuportável. Mas um tiro podia mudar tudo. Ela os observou procurar paciente como pedra. Eram bons, ela reconhecia o profissionalismo, o movimento coordenado, os campos de fogo sobrepostos, as táticas de pequena unidade dignas de manual. Mas também eram arrogantes, presumindo que caçavam um cadáver, não uma sobrevivente. Um deles, o sargento Briggs, ela achava, parou para beber do cantil. Um gesto pequeno humano, mas que significava que ele se sentia seguro. Esse foi o primeiro erro. Nora alinhou o disparo ajustando o vento à elevação e o leve tremor nas mãos causado pelo frio e pela dor. A matemática era automática, gravada em sua memória muscular, após milhares de horas no campo de tiro. Inspirar, expirar, encontrar a pausa natural entre batimentos cardíacos. Ela não atirou em Briggs, seria o óbvio. Em vez disso, perfurou a antena do rádio de Hor. O estampido do rifle ecoou pelo vale como trovão. A antena explodiu em uma chuva de faíscas e plástico, e 5 operadores de elite se jogaram no chão como se tivessem os fios cortados. A mensagem era clara: estou viva, posso alcançá-los, e este é o único aviso. Por 10 segundos, nada se moveu além do rio. Então a voz de Hor ecoou pelo vale, amplificada pela acústica das montanhas. King, eu sei que é você. Ela não respondeu, apenas observou pela mira, enquanto eles corriam para abrigos melhores. Tinham passado de caçadores a caçados em um único disparo. E a psicologia dessa inversão era mais devastadora que qualquer bala. Podemos resolver isso, gritou Hor. Foi só negócio. Nora sorriu friamente. Tudo era só negócio até alguém começar a revidar. Ela se moveu suportando a dor enquanto se deslocava para uma nova posição. Regra número 1. Da guerra de atiradores, nunca dispare 2 vezes do mesmo lugar. Seu joelho mal a sustentava e pontos negros dançavam nas bordas da visão, mas ela já operara em condições piores. No Iraque, completara uma missão com uma bala no quadril. No Afeganistão, em Paktika, andara quase 20 quilômetros com uma fíbula quebrada. A dor era temporária. A morte era permanente. A equipe Delta estava se movendo agora, tentando flanquear a posição suspeita dela. Boas táticas, mas cometiam outro erro. Presumiam que ela estava tentando escapar. Não entendiam que ela não fugia. Ela caçava.
Nora passara 5 anos aprendendo cada trilha, cada caverna, cada passagem secreta daquelas montanhas. Os locais a chamavam de Ghost Walker, a mulher americana que aparecia e desaparecia como névoa da manhã. As mesmas trilhas que os contrabandistas usavam para transportar ópio, ela agora usava para se mover sempre um passo à frente da perseguição da equipe Delta, mas visível o bastante para mantê-los seguindo. Ela os conduziu mais fundo no vale, longe do helicóptero, longe de qualquer apoio. O piloto já devia estar inquieto verificando o combustível e se perguntando por que seus passageiros ainda não haviam retornado. Cada minuto que passava era um minuto mais perto de alguém soar o alarme. Numa parte estreita da trilha, ela deixara uma surpresa não explosivos, nada tão óbvio, mas uma armadilha simples de queda, o tipo usado por caçadores locais. Quando o sargento Cooper, que vinha por último, acionou o gatilho, um tronco balançou de cima. Ele conseguiu desviar por pouco, mas o movimento o fez escorregar da trilha e despencar por uma encosta íngreme. Não foi fatal, mas o estalo alto de seu tornozelo ao atingir o chão disse tudo. Agora eram 4, e tinham que carregar o ferido. A matemática ficava cada vez pior para eles a cada hora. King. A voz de Hoare já não tinha o tom confiante. Isso não vai acabar bem para você. Mesmo que volte, quem vai acreditar? 5 operadores Delta condecorados contra uma Ranger com PTSD. Você sabe como isso termina. Ele tinha razão, seria a palavra dela contra a deles se algum deles sobrevivesse para depor. Mas Nora não planejava uma disputa de versões. Ela tinha algo muito melhor em mente. A noite caiu novamente, trazendo o frio que transformava o fôlego em vapor e deixava os dedos trôpegos no gatilho. A equipe Delta montou acampamento em uma posição defensável, terreno elevado, campos de fogo limpos, formações rochosas para cobertura profissionais até o fim. Mas cometeram um erro crucial. Acamparam perto de água, um ribeiro que descia das elevações superiores. Água significava ruído que disfarçava movimentos e também rotas de aproximação previsíveis para quem precisasse beber. Nora esperou até às 0300, a hora morta em que até guardas alertas lutam para manter os olhos abertos. Passara o dia a recolher o que precisava, não armas, mas informação. Um rádio recuperado de um cache talibã danificado, mas suficiente para receber. Baterias do mesmo cache e, o mais importante, um gravador digital pequeno que sempre carregava e que sobrevivera à queda na caixa impermeável. Não podia transmitir pelo rádio danificado, mas podia escutar, e o que ouviu confirmou as suas suspeitas. A equipa de Hoare usava uma frequência encriptada, mas a encriptação não importava quando se podia ouvir o lado deles da conversa. Pacote ainda ativo. Solicitar extração imediata e apoio QRF. Não podemos confirmar eliminação. Cópia, sanitize e extrair. Sanitize jargão militar para não deixar evidências sem testemunhas. Eles não iam apenas matá-la. Iam apagar qualquer rastro de que ela alguma vez tivera estado ali. Mas Nora tinha uma vantagem que desconheciam 3 noites antes. Fizera um cache de suprimentos nestas montanhas, procedimento padrão para reconhecimento de longo alcance, munição extra material médico e, mais importante, um telefone por satélite com bateria totalmente carregada. O cache ficava a 2 quilômetros para lá da posição da equipa Delta. Para o alcançar, teria de passar por eles, não contorná-los, para a maioria impossível. Nora chamou aquilo de terça-feira. Moveu-se como água, como sombra, como o fantasma que os locais acreditavam que ela era. Cada passo calculado, cada respiração controlada. As lesões gritavam a cada movimento, mas a dor era apenas a opinião do corpo, e ela não precisava ouvi-la. A equipa Delta colocara 2 guardas Briggs ao norte e Matthews ao sul. Boa posição, campos de observação sobrepostos, mas vigiavam quem tentasse fugir, não quem quisesse infiltrar-se. Nora rastejou pelo perímetro de barriga tão devagar que os sensores de movimento não a registrariam, e tão silenciosa que até os ratos da montanha não fugiram. Levou 1 hora para cobrir 50 metros. Paciência
Era a primeira virtude de um sniper. Passou tão perto de Briggs que ouviu a sua respiração e viu o vapor das exalações no ar frio. Atirou uma pedra atrás dele. No momento em que a cabeça dele virou e o rifle seguiu o ruído, ela deslizou para dentro do acampamento. Rohr e os outros dormiam confiantes nos guardas. Ela poderia tê-los morto a todos cortes de garganta rápidos e silenciosos, mas a morte seria demasiado fácil e limpa. Ela queria justiça, queria expor a traição. Em vez disso, encontrou o que procurava, o telefone satélite de Rohr, a carregar num power bank. Não podia levá-lo. Notariam imediatamente, mas podia usá-lo. Os dedos dela voaram pelo teclado enviando uma mensagem codificada para a única pessoa em quem confiava. Kim receberia ao acordar coordenadas situação pedido de apoio. Sobretudo, saberia verificar o cache onde ela deixaria a gravação digital das conversas de Rohr. Missão cumprida, iniciou a exfiltração. Ao passar junto ao corpo adormecido de Rohr, os olhos dele abriram. Por um momento gelado, encararam-se na escuridão. A mão dele foi a arma e a faca de Nora foi mais rápida não para matar, mas para cravar na mão dele, pregando-a ao chão. O grito acordou o acampamento, mas ela já se movia desaparecendo na escuridão, enquanto luzes se acendiam e vozes gritavam. Encontrem-na! Rohr arrancou a faca com um som de dor e fúria. Encontrem-na agora! Encontrar um fantasma nas montanhas que eram dela era como apanhar fumo com as mãos. Nora alcançou o cache quando o amanhecer pintava os picos de laranja e ouro. O telefone satélite conectou a primeira chamada. Danny disse quando Kim atendeu a voz dele, grossa de sono, que desapareceu ao ouvi-la. Preciso que ouças com muita atenção. Grava esta chamada. Contou-lhe tudo, a armadilha, a tentativa de assassinato, a confissão gravada. Ao fundo, ouviu helicópteros vindo rápido resgate, ou execução, dependendo de quem chegasse primeiro. Nora, fica onde estás, disse Kim Harrison, a mobilizar toda a gente. Estamos a caminho. Negativo. Vou terminar isto, respondeu ela sacando a pistola sinalizadora e carregando um cartucho. Só garante que a gravação chegue ao CD. Aconteça o que acontecer, quero a verdade registrada. Os helicópteros estavam mais próximos agora. Ela podia vê-los 2 Black Hawks e um Apache de escolta. Mas de quem eram, logo descobriria. Nora disparou o sinalizador para o alto, uma estrela vermelha brilhante que ficou suspensa no céu da manhã como um desafio. Aqui estou. Venham me buscar. O primeiro Black Hawk inclinou-se bruscamente em direção à sua posição. Pelos binóculos, ela viu a arma do artilheiro apontada para o seu local, mas atrás dele, algo fez Nora sorrir, o rosto de Kim. E ao lado dele, o Major Harrison, com uma expressão de quem queria matar alguém. O segundo Black Hawk dirigia-se para a posição de Rohr. Ela podia imaginar a conversa que acontecia pelo rádio, acusações, negações, exigências de provas. Mas as provas já estavam carregadas em servidores seguros. Kim havia feito sua mágica técnica diretamente do helicóptero. O Apache circulava acima como um predador, esperando para ver qual presa atacar. No fim, tudo se resumiria a provas, testemunhos e aquele tipo de manobra política que acontecia muito acima do seu nível hierárquico. Mas quando o primeiro Black Hawk pousou na crista e Kim saltou correndo em sua direção, Nora soube que já havia vencido a única batalha que importava. Ela havia sobrevivido contra todas as probabilidades, contra a traição, a gravidade e a matemática fria da velocidade terminal. Ela tinha sobrevivido. Jesus Cristo, Nora, disse Kim, observando os ferimentos, a tipóia improvisada, a concussão evidente, o modo como ela segurava o corpo para proteger as costelas quebradas. Como é que você ainda está de pé, Rangers? Não desistem, respondeu simplesmente. E também não morrem fácil. Atrás deles ela ouviu gritos vindos da posição de Rohr, o som de prisões sendo feitas.
A equipe Delta enfrentaria a corte marcial acusações de conspiração e tentativa de homicídio. Suas carreiras haviam acabado, suas reputações destruídas. Quando os paramédicos se aproximaram com uma maca, Nora recusou. Eu vou andar. Disse mesmo que cada passo enviasse relâmpagos de dor pelo corpo. Caí de um helicóptero a 8.000 pés. Consigo chegar até o pássaro. Harrison acompanhou-a, o rosto inexpressivo. King, o que você fez sobreviver àquela queda é impossível. Não, senhor. Respondeu ela, contraindo-se quando o joelho ameaçou ceder. É apenas altamente improvável. Há uma diferença. A própria física. Física é só matemática, senhor. E eu sempre fui boa em matemática. Ela parou na porta do helicóptero e olhou para trás para as montanhas que quase se tornaram seu túmulo. Além disso, Rangers não precisam de paraquedas. Só precisamos da vontade de sobreviver e do conhecimento de como cair. Quando o Black Hawk decolou, levando-a para tratamento médico e para a inevitável investigação, Nora permitiu-se um momento de satisfação. Rory e sua equipe haviam jogado-a de um helicóptero esperando que morresse gritando no escuro. Em vez disso, ela transformara a tentativa de assassinato deles em confissão, a armadilha em prisão. O gravador em seu bolso continha tudo: a admissão de culpa, a ligação com as redes de contrabando e a disposição de matar uma colega soldado americana por dinheiro. Com as provas físicas e a vigilância técnica de Kim, seria mais do que suficiente para uma condenação. 3 semanas depois, Nora estava na mesma sala de instruções onde tudo começara. O ombro ainda cicatrizava, as costelas ainda doíam, mas ela estava de volta ao uniforme. A investigação fora minuciosa, as provas esmagadoras. Rohr e sua equipe enfrentariam prisão perpétua em tribunal militar. Sargento King, disse o general Morrison, comandante da JSOC, do púlpito. O que você sobreviveu desafia a explicação. A queda sozinha deveria tê-la matado. Os ferimentos deveriam tê-la incapacitado. A perseguição deveria tê-la terminado. E ainda assim aqui está. Rangers lead the way, senhor. Respondeu ela ao lema, ganhando novo peso depois de tudo. De fato, eles lideram, respondeu ele, erguendo uma pasta. Por isso estou lhe oferecendo uma escolha: a aposentadoria médica completa, com honras, ou uma nova designação. Há uma unidade que poderia usar alguém com a sua combinação de habilidades e a sua recusa absoluta em morrer. Que tipo de unidade, Sr. Morrison? Sorriu. Achei que você perguntaria isso. Apresente-se em Fort Bragg, prédio 9. Alguém vai encontrá-la lá. Ao sair da sala, Kim alcançou-a no corredor. Então, aposentadoria médica ou missão misteriosa? O que você acha? Ele riu. Acho que te jogaram de um helicóptero e você transformou isso em uma promoção. Acho que você é fisicamente incapaz de escolher o caminho fácil. O caminho fácil é entediante, respondeu Nora, e então fez uma careta às costelas, lembrando-a de que o caminho difícil sempre cobra um preço. Além disso, alguém precisa continuar provando que os Rangers não precisam de paraquedas. Isso não é exatamente verdade, disse Kim. Você sabe, a queda podia ter te matado. Deveria ter te matado. Nora parou de andar e virou-se para encará-lo. Danny, eles me jogaram de um helicóptero a 8.000 pés, porque eu era boa demais no que fazia. Traíram tudo o que representamos por ganância. A queda não me matou, porque eu me recusei a deixar que a traição deles fosse o fim da minha história. Ela continuou pelo corredor, cada passo ainda doloroso, mas ficando mais firme. Rangers não desistem, Danny. Não desistimos quando estamos cansados. Não desistimos quando estamos feridos. E com certeza não desistimos quando alguém nos joga de um helicóptero. Então, o que fazemos? Ele perguntou. Nora sorriu, um sorriso afiado como uma lâmina. Nós sobrevivemos. Nós nos adaptamos. Nós superamos. E depois, fazemos eles se arrependerem de terem pensado que éramos apenas mais um problema a eliminar. Atrás deles, o sol se punha sobre Fort Bragg, pintando o céu nas cores do sangue e do ouro. Em algum lugar de uma prisão militar, 5 ex-operadores da Delta Force
Aprendiam que trair um Ranger não era apenas um erro, era uma lição de física sobre até que ponto alguém podia cair e ainda voltar mais forte. E em algum lugar no prédio 9, uma nova unidade estava prestes a receber sua operadora mais incomum, uma mulher que caiu de 8.000 pés sem paraquedas e viveu para contar. O vídeo terminava com as imagens reais da câmera presa ao capacete de Nora, recuperadas durante a investigação, o momento do empurrão da queda do impacto, tudo capturado em detalhes granulados e quase surreais. O Conselho de Investigação assistiu às imagens dezenas de vezes, tentando entender como ela havia sobrevivido. A resposta era simples e complexa. Ao mesmo tempo, treino, preparação e a recusa absoluta em aceitar a morte como resultado. Ela calculou ângulos em queda livre, usou o próprio corpo como aerofólio e encontrou a única solução de sobrevivência entre 1000 alternativas fatais. Mas mais do que isso, Nora provou algo que todo Ranger sabe, mas poucos realmente testam, que a vontade humana, quando devidamente focada e treinada, pode superar probabilidades impossíveis. Que às vezes, a diferença entre morrer e sobreviver não é o equipamento, nem a sorte, é simplesmente se recusar a parar de lutar. Nora King tornou-se uma lenda na comunidade de operações especiais. Não apenas pelo que fez em missões, embora seu histórico fosse exemplar, mas por ser a Ranger que foi jogada de um helicóptero a 8.000 pés, sobreviveu, e ainda voltou para destruir os homens que tentaram matá-la. Eles acharam que estavam eliminando um problema, mas criaram uma lenda. E lendas, como qualquer soldado dirá, são muito mais difíceis de matar do que pessoas. Rangers lead the way. Às vezes esse caminho é direto para baixo na velocidade terminal. Mas como Nora King provou naquela noite fria no Vale Coronel Rangers, não precisam de paraquedas apenas da vontade de sobreviver e do conhecimento de que cair não é o mesmo que falhar. A única diferença é se você se levanta de novo. E Rangers sempre se levantam. Você já enfrentou uma situação em que todos esperavam que você falhasse e provou que sobreviver é mais uma questão de mentalidade do que de circunstâncias. O que você faria se fosse traído por aqueles que deveriam protegê-lo? Você encontraria força para sobreviver a uma queda de 8.000 pés sem paraquedas? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo, lemos cada um deles. Se esta história te lembrou que o espírito humano é mais difícil de matar do que o corpo, clique em curtir e inscreva-se para mais histórias de sobrevivência impossível e vontade inquebrável. Compartilhe com alguém que precise lembrar que cair não é o mesmo que fracassar, é apenas outra oportunidade para provar o quanto você é forte. Mais histórias de guerreiros que se recusam a morrer estão esperando por você na tela. Assista às próximas e lembre-se, Rangers lead the way, mesmo quando esse caminho é direto para o abismo. Até amanhã, lembre-se, eles podem te jogar de um helicóptero, mas nunca vão conseguir tirar o Ranger de dentro de você. Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, inscreva-se para ver mais histórias incríveis como esta.